Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de resistência de um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil, os Guajajara. Vamos tentar entender como a cultura, a luta e a resiliência deles ajudaram a moldar a história do país. E nossa jornada começa aqui, com essa imagem da aldeia Canabrava, lá de 1980. Antes de a gente entrar em números, em datas, em conflitos, é bom se conectar com as pessoas, né? Com os rostos e com o dia a dia que formam a verdadeira essência do povo Guajajara. Antes de mergulharmos nessa história de resistência, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio da nossa série sobre os povos originários. Então, o nosso caminho hoje é o seguinte. Primeiro, vamos descobrir quem é o povo do Cocá. Depois, vamos viajar por 380 anos de resistência, com uma parada obrigatória na revolta de 1901. Em seguida, a gente mergulha no universo de heróis deles. E, por fim, vamos ver como essa luta ancestral continua viva até hoje. Beleza, então vamos começar pelo começo. Afinal, quem são os Guajajara? E a primeira pista para a gente entender a identidade deles está, antes de mais nada, nos nomes que eles carregam. Guajajara, que é o nome que a maioria das pessoas conhece, quer dizer donos do cocar. É uma imagem muito forte, né? Que já conecta a gente direto com a identidade visual e cultural deles. Mas olha que interessante, o nome que eles usam para si mesmos é outro, Tenetihara. E a tradução é Nós somos os seres humanos verdadeiros. Isso aqui já mostra uma outra camada, uma visão de mundo muito profunda. E, aliás, esse nome também inclui o povo Tembê. E não estamos falando de um grupo pequeno, não. Pelo contrário, dados de 2020 mostram uma população de quase 29 mil pessoas. Isso coloca os Guajajara entre os povos indígenas mais numerosos do Brasil. São, sem dúvida, um pilar fundamental da nossa diversidade. E claro, a língua é parte central dessa identidade. Eles falam o Zezege, que faz parte da grande família Tupi-Guarani. E o mais legal é que o nome da língua deles significa a fala boa. Pensa só que bonito. Isso já revela o valor que a comunicação, a palavra, a tradição oral tem para eles. Ok, então com uma identidade tão forte assim, a gente se pergunta, como foi o contato desse povo com o mundo não indígena? Pois é, aí que a história fica bem complexa. Foram mais de 380 anos de uma relação complicada, marcada por alianças que não duravam e conflitos bem violentos. Se a gente olhar essa linha do tempo, dá para ver um padrão que se repete. Tudo começa lá em 1615. Depois vem as missões jesuíticas, que tinham aquela coisa, né? Por um lado protegiam da escravidão, mas por outro criavam uma dependência enorme. Aí chega o século XIX e a exploração se intensifica, o que acaba levando tudo a um ponto de ebulição, que explode em 1901. É, no fundo, uma história de busca constante por autonomia. E a gente precisa falar com mais calma sobre essa revolta de 1901, porque ela não foi só mais um conflito. Foi um momento chave, um ponto de virada na luta do povo Guajajara. O que aconteceu foi o seguinte: várias aldeias se uniram, uma coisa gigantesca para a época, sob a liderança de um cacique, Kaiowé Imana. E o objetivo deles era direto, sem rodeios, destruir a missão dos capuchinhos em Alto Alegre e tomar de volta o controle da terra. Então não foi algo de impulso, sabe? Foi um ato de resistência planejado, organizado, numa escala que pouca gente tinha visto. E a resposta do governo? Bem, ela foi resumida nesta frase aqui que é terrível. A última guerra contra os índios na história do Brasil. Para e pensa no que isso quer dizer. A repressão não foi tratada como uma operação policial, mas como uma verdadeira campanha de extermínio. É um capítulo sombrio, para dizer o mínimo. Mas para entender de onde vem toda essa força, essa capacidade de resistir, a gente não pode olhar só para a luta física. A raiz de tudo isso está no universo espiritual deles, na sua cosmologia. O mundo deles é habitado pelos Karoara, que são seres sobrenaturais. Eles se dividem em 4 tipos. Tem os grandes heróis que criaram o mundo, como Maíra, os donos de tudo na natureza, das florestas, dos rios, dos animais. Basicamente, tudo tem um guardião. E isso não é só uma coleção de histórias, não. É um sistema completo que guia a relação deles com absolutamente tudo ao redor. E uma das histórias mais importantes para entender esse universo é a saga dos gêmeos heróis. De um lado, Maíra-Ira, de origem divina, do outro, Mucura-Ira, com origem animal. Eles representam essa dualidade que existe em tudo. A jornada deles, que é uma verdadeira odisseia, serve como manual para a vida, explicando como o mundo funciona, o que é certo, o que é errado e como superar os desafios.
E toda essa resiliência que foi construída ao longo de séculos e que se baseia nessa cosmologia riquíssima é exatamente a mesma força que alimenta a luta dos Guajajara hoje em dia. E essa luta, bom, ela está muito longe de acabar. Quando a gente olha uma paisagem como essa, não é só terra, é território. É o chão pelo qual eles lutam, a base de quem eles são, o palco de toda a sua história, é o lar dos seus antepassados e dos espíritos. Hoje em dia, eles vivem em mais de 10 terras indígenas, ali na borda leste da Amazônia, no estado do Maranhão. E é justamente aí, na defesa dessas terras contra madeireiros, garimpeiros e o desmatamento, que a batalha deles pela sobrevivência continua. Então, a saga dos Guajajara nos deixa com essa pergunta fundamental. Olhando para essa história de resistência e adaptação, a gente é obrigado a pensar: o que é preciso para que uma cultura tão ancestral e rica não apenas sobreviva, mas realmente floresça em pleno século XXI?